Pessoal, deixa eu perguntar uma coisa que não quer calar e a mente aqui funciona a milhão. Tem frio aí? Onde você mora? Tá fazendo frio? O outono aí chegou ou não chega? É sempre calor. Então deixa pra mim nos comentários que hoje a gente vai falar um tema que tem sido bem comentado, né? Tanto por vocês, eu vejo nos comentários e também nas redes sociais. A chegada do outono e inverno e a dormência de suculentas. Então, qual a experiência que vocês estão tendo? Então, a gente vai falar sobre dormência. Quem está em dormência, onde estão em dormência e quem está em plena atividade. Faremos mudas, faremos replantes e dicas em algumas situações que a gente talvez não saiba como agir. Então, o vídeo de hoje, dormência, tema de hoje, né? Vamos falar assim, dormência de suculentas. Mito ou verdade? Fato ou fake? Quem nunca ouviu falar, suculenta tá em dormência, não põe água, não rega, não deixa no sol, não nada, né? Tudo é não. Mas não é bem assim, gente. Eu vou falar para vocês hoje sobre a dormência, quais as regiões que abrange, por que abrange, né? E quais as suculentas que não estão em dormência, que estão em plena atividade. O que a gente pode fazer para melhorar isso, né? Então o vídeo de hoje será o tema dormência. Quem está e quem não está em dormência. Ou onde existe a possibilidade da dormência e onde não existe a possibilidade da dormência. O que você acha desse assunto? Qual a tua experiência? Já vai deixando aí nos comentários. Aqui hoje a gente vai fazer muda de sedum, né? Me pediram para fazer como que faz os meus colares ali, sedum, né? Vou falar de calanchoe, como faz mudinha, os aiônios, como que a gente pode fazer mudinha também. Então, algumas situações aqui e situações de emergência, como que a gente pode proceder, né? Se é uma planta que está em dormência, eu devo mexer ou não? E quando eu mexo nessa planta, né? Quando eu faço a manutenção nessa planta. Então, bora pro vídeo? Então, para que a gente entenda o que é a dormência, é quando uma determinada planta ou suculenta, o metabolismo dela desacelera, para de trabalhar, porque ela identificou que aquela temperatura, aquele clima não está adequado para a sua espécie. Então, automaticamente ela fecha as reservas para que não morra, né? Então, assim, não vou tentar trabalhar agora porque não vai funcionar. Então, eu desacelero, espero passar essa fase e aí eu volto com força total, que seria no caso primavera e verão. Agora, uma suculenta de inverno, né, que está em plena atividade inverno. No verão é a mesma coisa. Então, ela se debilita, né? Se ela tentar trabalhar o mecanismo dela de vida, vamos falar assim, sobrevivência, ele não vai dar conta de trabalhar para suprir a necessidade de inverno. Então, ele desacelera, fica ali quietinho, espera passar o verão todo e quando chega aqui no inverno, bum, fica aquela coisa mais linda. As suculentas, por exemplo, as equivérias, uma característica de equivéria na dormência, ela se fecha. Então, ela vai se fechando para poupar as energias. As crássulas, no verão, elas não crescem, ficam ali amuadinhas. Então, isso é característica de dormência. Então, a dormência ela pode ser tanto no inverno quanto no verão. E aí eu te pergunto, todas as regiões têm dormência aqui no Brasil? Depende, gente. Se é uma planta de país frio e ela vai lá para o Nordeste, ela vai sofrer uma dormência. Onde você fala assim, poxa vida, minha suculenta não desenvolve, ela não vai, não cresce, ela não nada, né? Tá aqui minguada. Porque é o período dela de desaceleramento. E como que a gente faz para identificar isso? A gente tem que conhecer a espécie de suculenta que a gente tem em casa. Eu sempre falo para vocês, o primeiro passo e um dos mais importantes, além da observação do dia a dia das suas plantas, é conhecer a espécie. Echeveria, Graptoveria, Graptopétalo. Então, vocês conhecendo, vocês começam a estudar a história, né? Vamos falar assim,
vocês começam a estudar como que a sua suculenta vive, de onde veio, o que ela necessita. Então, isso tudo faz com que você tenha sucesso no cultivo, né? Então, agora, aqui em São Paulo, na minha região, tá frio, e frio mesmo, tá bem frio aqui. As suculentas já começaram a mudar de cor, né? Já começaram a se fechar, como aqui a Runione, aqui eu tenho uma muda menor, a minha Glauquinha. Então, quem não está em plena atividade agora, tá se poupando para voltar plena lá na primavera, né? Então, quem são essas suculentas? O que eu vou fazer? Eu vou falar algumas para vocês aqui no vídeo e deixarei todas elas que eu achei em vídeos, em documentários, vou deixar lá na descrição do vídeo, tá, gente? Então, lá tem as espécies. Aí, se vocês não souberem quais são, vocês pegam o nome que eu tô deixando, vai lá na busca de vocês e busca quem são. Aí, de repente, é uma planta que você tem na sua casa e que você ainda não identificou. Tudo bem? Então, hoje a gente vai fazer muda dele, né? Do rabinho de burro. Vou cortar algumas hastes ali que não tá me agradando. Os cedos estão em pleno desenvolvimento, todos eles. Então, ó, só para vocês terem uma ideia. Agora, quem tá em dormência, eu vou falar alguns aqui para vocês, que eu anotei. Adênio, agaves, equivérias, eufórbas, lítops, cactos em geral, estapélia, paquipódium, uérnias e entre outras espécies, tá, gente? E agora, quem está em plena atividade, aquela que você pode fazer muda, você pode trocar o substrato, pode trocar de vaso, então dá para fazer tudo, podas, decapitação, que elas vão adorar. Então agora tá os adromiscos, aiônios, anacapseros, crássulas, gastérias, peperômias, sedums, como eu já disse, né? Olha que gracinha que tá, como ele tá aumentando. Aloe, cotiledon, graptopétalo, graptovérias e sempervivum. Sempervivum, algumas espécies deles não estão em dormência, então é relativo. Algumas sim e algumas não, tá? Então, não soube, quem passou essa informação não deu muitos detalhes, mas diz que existe essa possibilidade de algumas espécies do sempervivum estarem em plena atividade e outras não. Então, cabe a nós observar. Outra coisa que eu sempre falo, às vezes é uma planta que não está aqui, né, nessa lista que eu passei, mas você notou que a planta está desenvolvendo super bem. Então, ela é uma planta que ela tem características do clima que ela está agora. Supõe que agora seja verão e eu tô com uma plantinha ali e eu achava que ela estava em dormência, ela começou a se desenvolver, não foi colocado adubo, não foi colocado nada. Então, provavelmente a dormência dela não está ocorrendo nesse momento, que é o desenvolvimento da planta. Então, gente, é assim, cada planta tem a sua individualidade como nós, ser humano, tá? Então, cabe a nós observar e ver qual o melhor momento delas. Com um pouquinho de conhecimento, a gente potencializa isso. Então, vamos hoje mexer com quem? Vou replantar essa Graptoveria Douglas Hut e essa Graptoveria Lovely Rose também. Vou colocar lá numa latinha. Aqui eu vou mostrar para vocês como a gente faz mudinha do Sedum Blue, né? Que mais? Vamos fazer mudinhas aqui da orelhinha de gato. Mudas de aiônio. Vou fazer a correção dessa crássula aqui, que é a crássula volquensis, gente. Olha isso aqui. E eu falei o nome dela errado no último vídeo de identificação, né? Então, obrigada, meninas. Já corrigindo aqui. Ó, bem de pertinho. Crássula volquensis. Aqui eu tenho o aiônio. E aqui eu tenho sedum rubro tinto, né? Como que a gente pode fazer? Pode decapitar agora, não pode? Vamos começar a bagunça, então? Que é o que eu gosto de fazer. Então, a gente vai começar fazendo a poda desse daqui, tá, gente? Aqui é o sedum burrito. Rabo de burro. O que eu vou fazer? Eu vou tirar essas duas hastes aqui lateral. Essa outra aqui tá com um pouco de estiolamento aqui. E vou cortar esse grande aqui também, tá?
Então, tudo que tiver com uma aparência de estiolado, eu vou cortar, eu vou fazer poda pra gente fazer mudinhas, né? E deixar ele com um crescimento bacana. Ó, então só pra vocês entenderem, eu fiz o corte, né? De todas elas que eu achava que estava estiolado. E realmente estava, ó, esse espaçamento entre uma e outra, gente, é estiolamento, tá? Então, assim, não tá batendo sol lá, ela cresceu demasiado. Então, o que que a gente vai fazer? Deixa eu pegar uma... Pode ser uma latinha aqui, depois eu vou fazer o quê? Eu vou despetalar todo ele até onde eu acho que tá estiolado, que é quase tudo aqui. E vou deixar um cabinho, tá? Cortou aqui, aí ficou um cabinho. Mesma coisa eu vou repetir com todos eles, tá, gente? Todas essas folhinhas que eu tô deixando embaixo, olha, que eu tô deixando na lata, a gente vai fazer mudinha, vai colocar num berçário, num potinho e elas vão nascer, tá? Então, aqui tenho duas, eu tiro pra deixar um cabinho. Tudo é aproveitável. E agora, no tempo de atividade plena deles, vai brotar rapidinho, vai enraizar rapidinho. Aqui já era, olha, uma bifurcação. Então, o que que a gente vai fazer aqui? Eu vou tirar esse galinho aqui e vou ficar só com esse pequenininho. Tá vendo, olha? Então, isso aqui foi o que a gente colheu. Vou ficar mais uma aqui, mas não tem problema. Foi o que a gente colheu pra gente aumentar, que o berçário da gente aumentar os nossos vasos. O que que eu vou fazer com isso aqui? Eu vou colocar num substrato seco, vou deixar sem regar durante o aparecimento das raízes, e assim que enraizarem, a gente começa com as regas. Olha, só colocar dentro do substrato. Então, já já a gente volta aqui. Tá, então fizemos ali a nossa colheita do Sedum Burrito, que tá em alta agora. E agora, Rose, mas eu queria tanto mudinhas ali da orelhinha de gato, né? Como que eu faço? Aqui, gente, ou vocês, quando ela tá grande, vocês podem tirar galinhos, né? E colocar pra enraizar e plantá-las. Ou você vem e tira, tá vendo aqui? Eu vou tirar essa que tá um pouquinho queimada aqui, mas vocês vão lá no tronquinho e tiram bem lá embaixo a folhinha, tá? Pra ela sair assim, olha, tirando os pelos aqui. Aí elas saíram dessa forma. Você vai colocar, eu vou só retirar, agora nós vamos retirar todos, depois a gente volta pra replantar, tá? Então, já tirei uma folhinha aqui, vou tirar outra, não vou tirar outra porque eu tenho bastante no berçário. E aí, eu tenho esse outro aqui, olha, que eu não tô contente com o crescimento dele, cresceu demais, então, o que que eu vou fazer? Aqui, gente, olha, eu vou pegar uma altura e também vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer uma poda, tá vendo, olha? Isso aqui é uma poda. Quando você tem esses galinhos, chama poda. Aí, quando tem uma roseta principal, aí sim você fala uma decapitação. Então, aqui ele ficou dessa forma aqui. E aqui vai nascer um monte de outros em volta que a gente vai acompanhar conforme aqui o surgimento de novos brotinhos, tá? Aí, Rose, queria tanto fazer uma muda de colar de rubi, que eu tô morrendo de dó de tirar daqui. Mas eu vou mostrar pra vocês, não vou tirar porque tá lindo, já vai florescer. Então, colar de rubi, que também está em plena atividade, como que eu faço? Tem uns detalhezinhos, eu não sei se vocês conseguem perceber, como se fossem micro raízes. Aqui tá melhor, ó. Tá vendo? Vai um pouquinho acima dela, corta e coloca no substrato que enraiza facinho. Cada pedacinho que vocês retirem, assim, gente, olha, dá origem a uma nova planta. Então, colar de rubi, só quebrou um galinho, colocou no substrato, deixa esse galinho enraizar para começar a fazer as regas, né? E vocês terão plantas lindíssimas. Aqui é o meu Sedum Carpet Blue. Como que faz para fazer mudinha dele? Mesma coisa. Tá vendo esse galinho aqui? Ele tá nascendo para cá e eu quero que eles venham para essa posição. O que que eu faço? Eu venho aqui e quebro o galinho. Aqui eu tenho uma nova mudinha. Mesma coisa. Vai lá pro substrato para enraizar. Então, vamos deixando aqui. A gente tá fazendo uma colheita, tá tirando várias mudinhas.
Aí eu tenho uma Kalanchoe marnieriana, que é essa lindinha aqui, olha. Tá em plena atividade, tá crescendo. Quem tá aqui muito assim em alta agora, que não está em dormência? A Kalanchoe, a Portulacaria afro desse vasinho e a Volquense, são que estão em plena atividade. E aqui no meio eu tenho uma haste floral da Echeveria, esqueci o nome, mas depois eu lembro e falo pra vocês. Pulvinata, pronto. Então é ela aqui que tá de intrusa, o resto tá em pleno desenvolvimento. A Kalanchoe, eu posso retirar uma folhinha, como essa daqui, tá vendo? Olha, retirei a folhinha, vou deixar aqui do lado, depois a gente vai montar o nosso berçário só de plantinhas que estão em plena atividade. Então aqui também já colhi. A Portulacaria, gente, é a mesma coisa, cortou um galinho, vai colocar para cicatrizar e aí já vira uma mudinha. Então aqui a gente já tirou, aí aqui dos aiônios. Aiônio, para quem tem, né, em casa, sempre sabe que eles soltam esses bracinhos aqui, né, olha, várias rosetinhas. Então, como que a gente faz aqui? Mesma coisa, você vem com a sua tesoura, corta um galinho lá embaixo, eu vou cortar 2, porque ele tá deitado ali. Vou fazer 2 mudinhas, esse aqui já tá um pouquinho maior, olha. Aiônios são plantas que gostam muito de inverno, viu, gente? Então, até o toque da mão quente pode marcar as folhinhas, tá? Então, cuidado, não fica tocando a sua suculenta, o seu aiônio, talvez ele possa manchar. Então, eu já fiz uma poda aqui, a minha arvoretinha já vai continuar crescendo, olha que linda. Depois façam a limpeza, tira todas as folhinhas secas de baixo, mas evita de tocar o aiônio, tá? Eles têm essa característica, principalmente o aiônio kiwi. Ele é muito sensível. Gente, falando em aiônios, pensa nos meninos que gostam de acumular cochonilhas. Então, por isso, de não deixar aí as folhinhas embaixo, porque elas adoram, viu? Então, tiram todas as folhinhas sequinhas, né? Pra gente poder replantar. Então, a gente já tá com uma colheita legal. Deixa eu só tirar essa latinha aqui da frente, né? Olha o que a gente já tem aqui, olha. Deixa eu baixar a câmera para vocês verem. O que a gente já tem? Mais para cá? Tem burrito, a gente tem rubro tinto, a gente tem aiônio, a gente tem orelhinha de gato, nós temos Kalanchoe e nós temos esse sedumzinho aqui que é o azul, o blue. Então, a gente já fez uma colheita, a gente vai colocar isso tudo no berçário. E olha, só para vocês terem uma noção, olha a orelhinha de gato, que gracinha, que é a Kalanchoe. Então, está em pleno desenvolvimento, é o momento de fazer mudas, de trocar o substrato e tudo mais que vocês quiserem. Aqui eu não vou fazer nada, mas eu deixei para vocês verem. Eu sempre mostro nos meus vídeos essa Kalanchoe, que eu ganhei lá do Luiz, da Orquídea Negra, né? E ela não se desenvolvia, gente, por nada nesse mundo. O ano passado foi quando eu a ganhei. E agora já tá aqui cheio de brotações. Então, elas adoram, gente, esse clima de inverno, né? Então, por isso que estão em plena atividade. Então, quando você tem uma suculenta, de repente ela não está se desenvolvendo e tá tudo certo com a suculenta, tenta ver, né, se é uma planta que está num período desacelerado do metabolismo ou não. Quando elas estão em plena atividade, a gente faz regas normais, a gente faz a exposição do sol normal, como sempre. Agora, quando elas não estão, o menos é mais. É menos rega. Para quem usa fertilizante adubo, não deve se fertilizar e nem adubar, a não ser que no seu estado ou onde você mora, seu país, não tenha essa mudança brusca de temperatura, né? De verão para inverno, não tem essa mudança, essa passagem do quente para o frio, então elas vão sentir menos. Então vocês têm um conforto aí de ter uma estação quase que contínua, né? Quente. Agora, para quem tem aqui essas estações mais marcadas, como onde eu estou, então tem que tomar cuidado sim, tá? Então, 50% da rega diminua. Se você coloca um copo de água num vaso, coloque meio.
Se você rega com 5 dias, passa a regar com 6, 7, 8, 9, 10 dias, conforme a secagem do substrato, né? Tempos frios, o substrato demora mais para secar. E assim você vai conseguir manter a sua planta bem, e quando ela voltar da dormência, vai estar tudo ok. Então, agora eu vou preparar aqui pra gente poder fazer os replantes que eu tenho que fazer hoje, que é dessa menina aqui que tá muito grande, é uma Douglas Hut, pro potinho dela, e ela tem sentido isso. Então, a gente vai passar ela para um vaso maior. Como ela é uma Graptoveria, ela vai se desenvolver mais agora, né? Então, a gente vai dar uma condição melhor para ela. Ela e essa outra crassula, que também, a orelhinha de Shrek, eu ganhei. A gente vai fazer uma poda nela, uma poda bem brusca. Eu vou tirar esse galho dela, farei 2 mudas aqui e vou deixar com que ela cresça pra cá, porque eu não quero ela tombando aqui, gente. Isso não acontece igual a minha, essa bifurcação muito acentuada, daqui a pouco ela quebra. Então, vamos aproveitar aqui o momento e a gente já faz tanto a poda, que eu vou fazer agora, né, quanto o replante. Então, o que que eu vou fazer? Deixa eu mostrar mais pertinho pra vocês. Olha, tá vendo aqui? Eu vou deixar aqui um pedacinho desse caule, mais ou menos aqui 1 centímetro, e esse resto eu vou tirar. Tá aqui. Aqui eu tenho 2 ponteiras, só pra vocês verem. E eu vou dividi-la também. Já vamos deixar fazer uma formação certa aqui, né? Ela já tava enrolando já tá com 2 aberturas aqui, tá vendo? Aí vai ficar uma arvoretinha bonitinha. E a gente começa a fazer umas podas de beliscão. Quando eu não quero o crescimento para determinado lado, eu belisco e ela não cresce mais. Mas como a plantinha já tá adulta, né, tem que fazer as correções. Então, aqui eu consegui dela 2 mudas, né? E a gente vai fazer o replante. Eu vou tirar esse substrato e a gente vai passar ela para um outro recipiente. Deixa eu só ajustar aqui e a gente já volta. Gente, então aqui vocês viram que a gente fez um corte, né? Então, esse corte, ele tem que ser cicatrizado para não ficar exposto a bactérias, pra gente não fungar a planta, tá bom? Então, fez aqui a cicatrização, coloquei um pouquinho de canela e prontinho. Então, esse aqui a gente só vai mudar ele de pote, vai dar um substrato novo para ele, saber como estão essas raízes. Enquanto isso, o que a gente tirou para berçário, que são as folhinhas, peguei uma bandejinha, furei todo o fundo dela, já preparei aqui meu substrato, já vou colocar, não muito, tá, gente? Porque não há necessidade, as raízes ainda não são profundas. E aqui eu só faço isso, ó, como são folhinhas miúdas, eu deixo só espalhada aqui, conforme elas vão nascendo raiz ou germinando, depois eu vou tirando e colocando em outro berçário. Aqui é o tempo para elas, ou eu deixo sem substrato, mas eu já gosto de colocar no substrato, pelo menos se tiver alguma que esteja já com raizinhas próximas de sair, já vai se firmando aqui. E a gente vai movimentando isso conforme o desenvolvimento das folhinhas. Não regar até aparecer raízes. A gente só rega aquelas que tem a folhinha muito fininha. Rega não, dá uma borrifada de água quando tá no sol muito forte, para elas não desidratarem, que não é o caso aqui dos sedums, tá? Então, folhinhas que nós retiramos já estão aqui. Outra coisa agora, deixa eu deixar aqui do lado para não ficar muita bagunça. Peguei um potinho de creme de ricota que a gente tem aqui em casa, fiz um furo lá e coloquei aqui a minha drenagem. Então, aqui, gente, olha, um pouquinho de substrato, como qualquer coisa pode virar aqui, um berçário ou um potinho. No rubro tinto, eu deixei a parte que não está estiolada, apenas a parte que não está estiolada. Substrato seco, faço aqui, olha, na canela, passo, né? E vou colocando aqui dentro, como se eu estivesse montando um vasinho, né? Faço nas opções que eu tenho retirada, aqui tem pouco, mas eu vou colocar aqui também um outro sedum, que é o sedum blue, que eu também retirei. Então, eles vão ficar aqui até enraizar e a gente vai acompanhar isso. Não só eles,
como os rabinhos de burro também. Então, a gente vai colocando aqui dentro. Coloquei pouco substrato, deveria ter colocado um pouquinho mais, mas vai dar pra vocês terem uma noção. Deixa eu colocar um pouquinho aqui mais. E a gente sobe, não tem problema. Como eles já estão, vamos tirar aqui e fazer tudo certinho, né? Ficar fazendo remendo não, que não é legal. Então, vamos lá, vamos colocar um pouquinho mais de substrato. Senão eles vão ficar muito lá embaixo, não dá pra gente colocar quase nada. Então, vai colocando, vai intercalando aqui, olha. Tá dando pra vocês verem. Então, como todos ficaram com esses caulezinhos, ó, bem pequenininho, tá, gente? Só coloca aqui e vai ajustando. Vou tirar mais um pouquinho aqui, vou deixar um caule menor. Põe lá na canela. Vai crescer super rápido, então vocês já vão observando. Quem já tiver que tirar, vocês já vão tirando conforme vai crescendo para colocar em arranjos ou em vasos. Tudo pequenininho, olha, vai ajustando tudo certinho. E é bom aqui, gente, que eles crescem para cima, depois eles vão pendendo, né? Não vai ficar aqui como se fosse uma sala de espera, vamos falar assim, para o enraizamento. Depois que eles estiverem enraizados, vou colocar até um aiônio aqui, olha. Porque é que eles têm o mesmo processo. Já vamos colocar todo mundo aqui, que dá para colocar. E já fica bonitinho. É só até o enraizamento. Tá vendo? Como tá todo mundo aqui sem raiz, nada de rega. Até você retirar da terra, do substrato e perceber que tá começando as raízes. Aí a gente coloca. Então, aqui foi feito dessa forma. Agora, deixa eu ver. Vou montar um outro berçário, então, porque tem as folhinhas de calanque aqui e tem as orelhinhas de xereque. Então, aqui o pote sem drenagem, que é um potinho 11. Vou colocar o substrato. Em pote pequeno, gente, eu não faço drenagem, tá? Só faço drenagem nos vasos maiores, porque não tem muito acúmulo de água aqui, que é bem baixinho. O que eu vou fazer aqui? Teve um corte, né? Então, cicatrizou aqui com a canela. Tira as folhinhas que vocês quiserem tentar fazer as mudinhas por folha, que dá certo também, é mais demorado, mas dá certo. Coloca ela aqui, substrato seco, tá, gente? Ó, já pode ir tirando as folhinhas que estão mais próximas aqui do caulezinho. Coloca lá na canela e deixa aqui. Essas vão ficar sozinhas, tá? Não vou colocar nenhuma outra com elas. Aqui, só pra vocês terem noção, deixa eu colocar nesse potinho aqui mesmo, depois eu mudo. Como que faz com as calanques, né? A calanque você só vai pegar assim, olha. A folha, qualquer calanchoe, tá, gente? É só tirar uma folhinha e colocar ela assim, ó. Deixa eu colocar, ó, tá vendo? Nesse sentido, coloca pra baixo só a pontinha dela, tá vendo, olha? Só fazer isso, ela vai nascendo. A orelhinha de gato nasce lá embaixo. Essa marnieriana aqui, que eu não sei falar o nome, depois eu vejo ali na plaquinha, ela nasce aqui em volta, um monte, a coisa mais linda que tem, tá? Então, as calanchões, as orelhinhas de xereque também vão pro berçário, todo mundo aqui tem uma oportunidade. Se não nascerem, pelo menos a gente tentou, um berçário de folha. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos tirar essa boniteza aqui do substrato para entender como que tá aqui embaixo. Gente, toda vez que vocês forem fazer manutenção de vaso, faça seco, para você não ter problema na hora de retirar. Dá uma olhada. A suculenta tá boa, raiz. Deixa eu ver se não tem nenhum tipo de nematóide. Não tem nematóide. Raiz tá pequena, mas tem raiz branca que eu tô vendo aqui. O que eu vou fazer aqui? Eu não tirei, não tá com esse monte de raiz? Isso aqui é pra quem me mandou essa semana que a planta tava, não tava muito legal. Deixa eu ver o que eu tenho aqui embaixo pra não fazer caca. É o galho. Então, que tava com as raízes secas, tá? O que fazia, né? Isso aqui, gente, ó. Tira o excesso.
todas as raízes que estiverem secas, em suculentas que não estejam em dormência. Por isso que é bom você conhecer o que você tem. Tirei aqui o excesso das raízes. Tá tudo legal, não tem nematóide, não tem cochonilha de raiz. Quebrei um pedacinho aqui, já vou ali na canela, olha. Faço aqui a selagem, né? Deixo ela aqui no cantinho. Pego a latinha que ela vai ficar. Deixa eu ver onde eu a coloquei. Aqui pode ser essa. Vou colocar uma drenagem aqui no fundo. Já está furada, tá? Olha. Colocar uma drenagem aqui no fundo. Pode colocar uns 3 dedos. Como eu não quero essa planta muito grande, eu quero continuar ela com formatinho de bonsai, eu vou dar uma dimensão menor para ela. O substrato vai estar novo, muito bom, porém, a gente vai diminuir aqui o tamanho da planta, deixando ela mais sequinha, com menos substrato. Deixa eu pausar para pegar um negocinho aqui. O negocinho aqui é o potinho para pegar substrato para pôr na lata, tá, gente? E como a latinha é impermeabilizada, então você não tem medo de fazer a rega depois, tá? Essa daqui é o presentinho que a Lourdes me deu. São todas, né, acabadas com laca, então fica super bom de trabalhar. Não vou regar essa suculenta por alguns dias, porque eu tirei muita parte da raiz dela. Então, o substrato tá seco, como eu falei pra vocês. A gente vai entrar para completar aqui de substrato. Então, o legal é o que? Ela recebeu uma nova casa, uma nova morada, vamos falar assim, uma latinha linda, e ela recebeu um substrato novo, né? E essa retirada dessas raízes antigas estimula novas raízes, que vão dar uma melhor hidratação para essa planta. Às vezes a sua suculenta tá bem, não tá com nenhuma doença, mas as raízes estão secas. E se você não retira, a planta não consegue absorver água. Um assoprão, que tinha um pincel aqui, não sei onde eu coloquei, tá aqui. Então, depois a gente limpa tudo e mostra no final o resultado, tá? E aqui eu já vou fazer um acabamento nela. Então, replantada, olha que gracinha que ficou. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha que linda. E a gente vai acompanhar o desenvolvimento dessa lindeza aqui, tá, gente? Lata presente, planta presente, aí tá muito legal, né? Aqui, outra situação. A gente vai plantar, né, ou replantar uma graptovéria. Então, vou precisar fazer aqui também a drenagem. A latinha tá com furo. A minha Lovely tá merecendo uma casinha nova, né? E a gente vai fazer esse replante. O substrato dela não tá velho, eu poderia reaproveitá-lo muito bem, mas eu vou pegar o outro aqui do lado. Então, gente, ó, decapitação foi feita recentemente, as raízes são perfeitas. Já tem muito bebê dela aqui em casa. Eu só vou posicioná-la, não quero ela lá no fundo, tá? Vamos cobrir essas raízes aqui. Eu quero que ela fique exposta. Eu quero esse caulezinho comprido. O tamanho da lata tá bom. É uma planta que não teve retirada de raízes. E não já está adaptada aqui no meu cultivo. Então, não tem porquê eu deixar ela na sombra hoje, tá? Porque não tem rega agora. Então, ela já vai sair daqui com o novo substrato. Ela já vai voltar pra bancada onde ela estava. E olha que gracinha. Depois eu coloco as pedrinhas para fazer o acabamento, para ficar mais bonitinho ainda. Depois eu mostro para vocês. Então, vamos deixando tudo aqui do lado. Aqui, gente, mesma coisa. Ela tava seca, essa Blue Star. Retirei todo o excesso de raiz dela. Inclusive, saiu até uma muda. E por que eu tô falando e tô mostrando essa planta para vocês? Porque ela é uma echeveria. E a echeveria não tá em dormência, Rose? Por que você tá mexendo nela? Porque é uma emergência. A planta tá secando. Ela daqui a pouco começa a secar as folhas aqui embaixo e aí depois não tem mais de onde tirar e a planta vai acabando. Então, o que a gente faz? Socorre, gente. Se você tá doente e fala que não é para sair de casa por causa da Covid, você não vai ficar esperando ficar no estado crítico em casa, né?
você vai para o pronto-socorro porque é uma situação de emergência. É a mesma coisa aqui. A gente vai limpar, gente, é só comparando uma situação, tá? Não tem nada a ver a mesma coisa, né? Mas é só uma hipótese para vocês verem que mesmo nas plantas acontecem as emergências e a gente tem que ter iniciativa. Limpei tudo aqui embaixo, tirei o excesso de raiz e vou fazer o replante. A Lovely estava com substrato novinho aqui, eu vou reaproveitar e tá seco. Então o que eu vou fazer? Eu vou replantá-la aqui onde estava a Lovely Rose, que eu fiz a decapitação e replantei faz pouco tempo. Substrato seco, e ela vai ficar aqui até ela se recuperar, tá? Então, Blue está replantada. Tem mais alguma coisa? Tem. Vou pegar um outro vaso e mais substrato, já volto. Gente, essa é uma Graptoveria Douglas Hut, uma suculenta de muito fácil cultivo. E aqui ela tá precisando ser movimentada, né? Porque está saindo da dormência. Ah, gente, olha a quantidade de raiz. Olha como tá nesse fundo, só para vocês entenderem. Tem muita raiz. Essa aqui é uma planta feita por folha. Aqui vocês podem tirar, tá? Esses excessos aqui, olha. É uma suculenta feita através de folhas. Quando a minha fungou, eu aproveitei e fiz um monte de folha. Coloquei um monte de folhinha no berçário. Eu tenho muita muda dela. É linda, mas tem uma facilidade de fungar. Ai, que graça, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha aqui embaixo. Que coisa mais lindinha, ó. Tá vendo? Um bebezinho? Deixa eu ver se eu foco aqui, ó. Então já tá na hora da gente começar aqui, dar uma melhorada aqui na estética da planta e dar uma condição melhor para ela, né? Que agora é o momento. Limpa, tira todas as folhinhas secas. Se cair folhinha, já tira. Gente, assim, ó, o berçário talvez ele não desenvolva tanto agora, né? Mas, já que caiu a folhinha, põe no berçário, né? Então, nós tiramos aqui todos os excessos, né? Vou deixar aqui. Já limpamos a planta. Vou tirar essa folhinha aqui. O que a gente faz agora? Deixa eu pegar a latinha dela. Olha que linda essa lata. Toda furada já. A gente vai colocar a drenagem aqui no fundo. Minha drenagem eu tô usando cacos de bloquinhos de construção, tá, gente? Vou colocar mais drenagem, tudo que eu tiver aqui, que é uma lata alta, então eu não preciso colocar muito substrato, né? Então, posso colocar aqui mais drenagem para dar uma economizada no substrato também. Então, aqui a gente colocou uma quantidade de substrato. Vou ajustar essa planta aqui. Vou colocar todo o substrato aqui. Não era muito, tá, gente? Só para vocês. E vou ter que pegar mais um pouquinho porque faltou substrato. Então, vou terminar aqui de colocar o substrato. E nesse vasinho eu vou fazer uma graça. Eu vou colocar uns colares. Umas mudinhas que eu tenho de colar de rubi, que eu vou colocar aqui na frente. Pra cair, tá? Então, vai ficar bem bonitinho. Olha, então aqui eu tenho algumas mudas de colar de rubi, né? Vai ficar muito lindo. E eu quero que elas caem aqui nessa lateral. Deixa eu virar aqui pra vocês. Porque o meu foco da frente da lata é aqui. Então, elas estão posicionadas aqui e eu quero que os colares saiam. Que eu não quero que eles cubram aqui quando eles estiverem plenos, que eles já cresceram, né? Estiverem bastante desenvolvidos e desenvolve muito bem agora. Então, é muito bacana você criar arranjos com colar de rubi agora, porque eles estão em pleno desenvolvimento, gente. Então, tá aqui. Quando eu coloco o colar de rubi, eu não tenho necessidade de colocar acabamento, tá? Pedrinhas, a não ser que vocês queiram. Porque eles fazem o fechamento do vaso, como esse daqui, olha, tá fechando, tá vendo? Olha que lindo. Então, não tem necessidade, a não ser que vocês queiram. E tá aqui. Depois a gente vai limpar e eu volto pra mostrar a todo mundo. E é isso, gente. Acho que a gente fez toda a manutenção aqui, fizemos berçário.
Então, tudo que tinha pra fazer eu mostrei pra vocês. Vou limpar toda essa bagunça e eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou tudo. Pessoal, vídeo finalizado. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre a dormência, né? Se entendeu só um pouquinho, já tá valendo, já é alguma coisa. Espero que vocês apliquem o conhecimento adquirido e já deixa o like de vocês, compartilhe, comentem e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Grande beijo a todos e fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.